Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal e eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a marca energética das pessoas más mesmo, né? Das pessoas narcisistas, psicopatas. Eu falei que o Caldeirão, que eu não lembro o nome dele, Calderon chama, ele faz viagens astrais, né? E ele acorda nos sonhos e ele vê as pessoas, os seres que vivem lá do outro lado desse portal aí que ele diz, tá? E ele diz que tem pessoas que têm legiões de demônios atrás dela, que isso é uma marca, que elas trazem uma marca energética, tá? Que aqui a gente não vê os demônios, mas a gente vê, a gente sente essa marca, né? E o que acontece? Eu entendo esse processo como uma marca, né, de modus operandi, tá bom, gente? Então, no outro, por que eu tô falando isso daqui? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre essa marca energética e eu falo que é uma tatuagem energética, né, que foi implantada, é um imprint, né, você é marcado. Não é uma coisa, existe uma marca em mim, não, você é marcado por esses seres, tá? E aonde você for, esses seres sabem. Existe uma marca ali e esse modus operandi dessas pessoas agirem, né, é uma assinatura dela, tá bom? É uma assinatura dela. E você entende, você percebe que existe um mal ali. E quando você trabalha, né, a constelação, geralmente a figura que aparece é a figura do palhaço nessas pessoas, tá? Por quê? Existe uma máscara, eles não mostram claramente, né? Você sabe que existe uma marca, existe um modus operandi ali, né? Existe um mal muito forte ali, mas ele usa uma máscara. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais ela cai. Por que é palhaço? Porque o psicopata, diferentemente do narcisista, que também faz o mal, que também tem seu modus operandi, a gente percebe, mas a gente percebe no narcisista logo. Quem já mexeu com um, percebe vários, tá? E quem estudou sobre isso, porque tem gente que virou vítima, presa mesmo de narcisista, tá? Então, cada um tem um nível de consciência. Agora, quem consegue identificar um narcisista, que eles são fervorosos, né? Eles têm sentimentos, eles têm a coisa da inveja, né? Eles querem se dar bem, eles querem ser melhor que os outros, e é aí que eles são muito sofredores, eles sofrem muito no fim, porque no fim eles não têm como ser vitoriosos. Quem é vitorioso no fim, gente? No fim o que a gente quer é uma vida tranquila, né? Harmoniosa, com pessoas que a gente ama do lado. O que eles fizeram? Eles plantaram isso? O narcisista não planta isso, o narcisista planta toxicidade. Eles vão mentindo, eles vão bichando o povo que ama eles, as pessoas que realmente poderiam dar alguma coisa para eles, e para eles chegarem lá no fim e falar, tá vendo como essa pessoa é má comigo, né? E eles gostam de alimentar esses seres, e existe uma marca nisso, tá bom? Existe uma marca assim, porque eles morrem assim, eles morrem na tristeza, eu falo, energeticamente até isso mexe comigo, eu falo uma coisa assim, eles são tão do mal, tão do mal, tão do mal. Uma pessoa que faz alguma coisa má, que ela chega lá no fim, ela começa a fazer uma reflexão e ela vê. Ela pode ser até do mal, mas ela percebe que aquilo foi consequência dela e ela entra num processo, às vezes até de amadurecimento. É o último momento que ela tem para se evoluir, para sei lá para quê, né? Se vai voltar, se não vai voltar, mas existe um momento de evolução, né? Nessa tomada de consciência, quando a gente saca que a gente está fazendo mal e que precisa de mudar. A gente quer café? O que acontece é que o psicopata, diferentemente dessas pessoas que elas se roem por dentro, gente, elas primeiro fazem a difamação, elas têm um prazer danado em ver a pessoa sendo difamada, em prejudicar as outras pessoas que são melhores que elas são invejosas, né? Agora, o psicopata não. O psicopata, ele não tem sentimento nenhum, ele tem prazer, ele tira com a cara de todo mundo, tipo, ninguém, ele não gostaria de ser igual a ninguém. Ele quer ter o que essa pessoa tem, né? Ele não quer ser o que essa pessoa é, ele é o melhor. O narcisista não, o narcisista, ele tem uma inferioridade muito grande, ele é inferior, ele se sente inferior, então ele precisa de pisar nos outros para sentir a sua superioridade. O que a gente fala sobre o que eu entendo, tá? Sobre o olhar sistêmico para um narcisista, é uma pessoa
que traz informações de muito sofrimento, tá? E geralmente tem escravidão, abusos aí. E essa pessoa entrou num processo de dor do caráter que está na parte rígida, tá? Onde eles começaram a ter técnicas de se dar bem enganando pessoas. Como? Né? Pondo as pessoas para baixo, pisando. A política. Eu posso estar no pior com um voto. Eu minto para todo mundo falando que eu estou o melhor de todos. Porque a pessoa normal, ela não tem coragem de mentir. Ela morre de medo de ser pega na mentira. O narcisista, não. E ele sofre com isso, porque no fundo ele sabe que é tudo uma máscara, que ele só não sabe que que vai chegar uma hora que ele não vai ter mais esse poder da difamação. Por quê? Por que ele tem o poder da difamação? Ou porque ele tem dinheiro, ou porque ele tem beleza, ou porque ele tem algum poder, e ele manipula isso, e isso vai fazendo o quê? Ao mesmo tempo que vai agregando gente que ele compra, ele vai perdendo gente que ama ele de verdade. Ele não tem essa coisa, e o rígido é um pouco isso, né? O rígido, ele trai as pessoas porque ele não consegue se vincular, não consegue amar. Então, pra mim, tá? O narcisista é um grande perdedor, né? O narcisista é um fracasso, tá bom, gente? Então não adianta você vir falar assim, o narcisista é um ser poderoso. Não é. E se você ainda tá nessa vibe, vai buscar se melhorar, porque você consegue manifestar coisas que ele nunca vai conseguir, se você é uma pessoa que se identifica com a expansão. Aliás, ele só vem na sua família para mostrar para você, como eu falei, que o suicida, a doença, as tragédias, os abortos, tudo isso vem para te mostrar alguma coisa, tá? Então, graças a Deus que isso vem. Lógico que não o suicídio e as tragédias, elas vêm porque a pessoa é muito dura. A pessoa brincou demais, ela se brincou demais de Deus, né? Não, vão ter que aceitar e eu posso fazer, eu mando e abuso. Ou seja, existe um abusador nessa família e ele não abre mão, ele se ilude dando ênfase para o mal, né? E fazendo as pessoas realmente que gostam dele, da família dele, que primam por ele sofrerem. E esse tipo de sofrimento de morte, porque é um sofrimento de morte, ele está matando a família dele, ele está sugando, ele está parasitando essa família, faz com que ele traga pessoas nesse nível de egrégora que ele se encontra, e que esse campo faça força para algo vir e trazer a dor para ele ver, né? E geralmente o suicida se sacrifica para que esse abusador veja e para que ele perceba que o que ele está fazendo é muito doloroso para todos. Então é um sacrifício. O suicida é uma pessoa que se colocou a serviço do campo como os animais, mas ele é uma pessoa, porque um animal não vai fazer um abusador sofrer, mas uma pessoa vai. E geralmente quem cede a essa pressão de dor do campo é o jovem, né? Infelizmente é o jovem. E eu falo isso não só porque eu estudei isso, eu falo isso porque eu passei por isso, e todo meu trabalho fica claro, né? Isso. E gente, se eu tivesse ouvido alguém me falar uma coisa dessa, eu ia hoje estar tão feliz, mas eu passei momentos de muita tristeza, porque eu sabia que a minha família, que tudo que meu sobrinho passou, coitado, só podia levar ele pro suicídio, entendeu? Só podia, meu sobrinho não tinha como. Ele teve, eu e minha irmã, nós tivemos muito sofrimento, muito, mas a gente teve uma família até os 11 anos, isso deu uma estrutura pra gente. A gente se apega àquelas imagens do nosso pai, da nossa mãe. Ele não teve isso, meu sobrinho. Meu sobrinho teve um pai que foi embora, a mãe sozinha, que é a minha irmã, que também já estava com todo um processo doloroso de vida e familiar, deu muito amor para ele. Ele foi muito amado, como ela disse. Mas a gente não pôde dar plenitude, a gente não pôde estar bem do lado dele, né? Não pôde. Primeiro que a gente não tinha essa visão, podia ter estado, se hoje eu tivesse a consciência que eu tenho, porque meu pai continua o mesmo, a família que parasita ele lá continua a mesma, e eu mudei, minha irmã mudou, depois do meu sobrinho.
Ele também, meu pai mudou. Mesmo assim, ele continua ali, porque gente, quando essa toxicidade familiar vem e a pessoa ainda faz coisas contra a si própria, né? Porque fazer contra mim mesmo significa o quê? Que eu tenho uma tendência suicida. E se eu fumo, ou se eu bebo, né? Então, por exemplo, na minha família tem o fumo e o vício, tem muito claramente. Só não tem o jogo, porque eu não me lembro do jogo, mas o pai da minha mãe bebeu e só bebeu depois que a minha avó morreu. Então fui atrás para saber, sabe? E saber de onde vem. E não foi assim simples, só numa constelação. Primeiro eu precisei de ficar pronta, eu precisei de ver. Eu meio que ficava chateada porque eu passei pelo que eu passei? Eu passei pela como é que fala? Alienação parental. A minha avó falava muito mal da minha mãe, né? E a minha avó, sabe como é antigamente? Antigamente era assim, né? Hoje em dia você vê as mães dos homens falando mal das suas noras. Aí eu tratei gente assim. E aí isso é ruim porque gera muitas coisas. Às vezes até a mulher realmente não é a mulher que deveria estar com ele. Mas aí pronto, abre portais, aí abre situações, aí dá pano pra manga, sabe, gente? E aí a gente sofria com cada atitude que meu pai tomava. Por quê? Porque a gente começou a reagir, sair fora. Meu pai se sentia desprezado por quem ele achava que tinha feito muito, e as pessoas que estavam ao lado dele, que seria a mulher, que ao invés de fazer ele se elevar, nível de elevação mental, fazia ele ficar cada vez mais triste, falava, tá vendo seus filhos? Não querem nada com você, são pessoas que só querem sugar você. E era o contrário, né? A gente só se separou, a gente só foi buscar o mundo lá fora sem a permissão dele, aliás, porque ele ficou muito... E isso no campo é uma coisa que atrapalha o progresso das pessoas, então precisa de ter permissão de pai e mãe. Então a gente se perdeu aí nessa dor total da separação dos meus pais. Minha mãe morreu quando eu tinha com 29 anos, ou seja, teve muito sofrimento aí, a gente se afastou da minha mãe. E a gente pagou um preço. No campo... Então, como eu e minha irmã, a gente estava amarrada pelo meu pai, a gente não podia mudar nada, né? Então, a gente ficou ali, como se estivesse no tempo, e flutuando, e tentando, e se esperneando. Foi dessa forma que eu me sinto, porque eu não manifestei nada. Aí, o bom de tudo é que eu fui estudar. Mas foi muito sofrimento, gente. É muito difícil você estudar sem ter energia familiar, essa coisa de estar perto da família. Existe uma energia da família, né? Existe uma energia do meu pai que eu percebi depois que meu sobrinho faleceu, meu sobrinho se suicidou. Por pior que seja, estar perto dele me recarregou as minhas energias. Eu falei, o que é isso? Porque eu já tinha abandonado a minha família, né? E exclusão traz dor. Assim, você tem que ir embora da sua família quando ela é tóxica, você tem, mas você tem que começar a fazer um trabalho de constelar isso, de ver isso, de ter orgulho disso. Por exemplo, eu tenho o maior orgulho hoje do meu pai e da minha mãe, das duas famílias. Eu conto aqui a trajetória. Aliás, eu acho que eu vou fazer o próximo vídeo contando, porque eu preciso de contar essa trajetória da minha família maravilhosa, linda e maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho. Eu tenho tanto orgulho, eu tenho orgulho genético, físico da minha família, né? Que a gente é uma família muito bonita, minha família fisicamente falando. Eu tenho orgulho do caráter deles, né? Na minha família, por pior que seja, né? Porque sempre tem alguma coisa que se corrompe, sempre tem. Eles lutaram para sempre manter o caráter, sabe? Diferente de certas famílias que você vê aí, que já se venderam, que já se corromperam, que mataram, que matam, que fazem, que acontece. E isso vem de algo lá atrás que foi feito, que foi corrompido, gente. Que foi corrompido. Então, você tem que buscar também, se isso está acontecendo com a sua família, aonde está a honra dela para você, aonde foi quebrado essa honra. Então, isso eu acho que segurou muito eu e minha irmã em todo esse processo. A gente deu abertura para coisas, para esses elementos que ficam, esses seres que ficam aqui no éter, sim, a gente deu. Por quê? Porque a gente entrou na tristeza, a gente entrou na desesperança, e foi isso que atacou meu sobrinho. Tá? Inclusive ele estava numa fase que ele falava muito de espíritos, muito dessa coisa. Essa consciência começou a atacar ele. E ele não tinha como se libertar disso quando a gente sacou que o negócio era feio mesmo. Porque a gente acha que jovem, né? Jovem, ele sofre, ele estava usando drogas, né? Ele estava
ele era usuário, mas eu tinha assim, plena certeza, ele vai sair dessa. Quando ele sair dessa, eu vou estar equilibrada, forte, firme para trazer ele para mim, para conseguir, né? Mas não deu, né? Por que não deu? Porque eu fui buscar, né? Eu fui buscar fazer medicina para ver se eu conseguia manifestar dinheiro, porque nada dava certo. Mas por que nada dava certo? Porque já tinha um ser mor, que é o ser mor é o meu pai, o ser maior, que dominava esse processo, e a gente estava à mercê disso e deixava de certa forma, porque a gente estava sem caminho. E foi erro nosso um pouquinho, tá? Mas muita gente está nesse processo sem saber, porque é difícil, a gente fica aprisionado. E da mesma forma que a gente foi alienada por esse poder do meu pai é alienado pelo poder de outras pessoas que estão ao redor dele, só falando, e esses seres, né, que estão ali também falando. E aí o que aconteceu? Isso acumulou, toda essa energia de dor, se acumulou num elemento da nossa família que era o mais frágil, e veio o boom, né, o Big Bang, que eu sempre falo, o boom do suicídio, que foi ele se colocar como salvador, tá? Ele se sacrificou claramente, então eu fui buscar, eu venho nesse trabalho, e aí foi vindo, sabe? Foi vindo. Eu fui trabalhando também com pessoas que têm suicidas, e não tem toda a família que tem suicida, tem abusadores, pessoas que abusam do sistema. O que é abusar do sistema? Fazer os outros engolirem, perderem o papel. Que nem eu e minha irmã como filha, o pai tem que olhar para os filhos, né, no sistema. O pai tem que dar energia para esses filhos ir para frente. E não, meu pai foi dominado a não sentir prazer que os filhos fossem para frente, que tudo estava dando errado, que ele era sozinho, que ele era abandonado, porque ali ficavam. Eu já cheguei à noite a levantar e ver a mulher dele falar para ele que eu não era o que ele pensava, que eu ainda dar um desgosto para ele muito grande. E eu cheguei a não ter filhos, a não fazer uma família, porque eu achava que o desgosto era esse, né? Engravidar, sem casar, E eu não tive tempo para ir ter marido nem nada. E a gente entra aí numa vibe, né, cultural, onde hoje está muito difícil os homens e as mulheres entenderem o seu processo, o seu papel. Então, eu não tinha tempo para isso e eu preferi deixar. Né? Deixei. E aí veio quem? O único sobrinho do meu pai, o único neto do meu pai, e ele se suicidou. Que era da minha irmã, que teve a coragem, na inocência dela de fazer, linda e maravilhosa, né? Ela gerou, coitada. Mas o nosso campo não estava pronto para isso, aliás, estava contaminado por coisas que não deveria estar, e a gente pagou um preço. Eu e minha irmã sofremos isso secundariamente, mas a gente está gerando não mais filhos, mas a gente gera, e eu tô aqui para ajudar as pessoas a entenderem isso. Não deixe acontecer. Se está acontecendo na sua família tragédia, se está acontecendo suicídios, doenças, tem abusadores. E se tem abusador, se o abusador é você mesmo, de você mesma, né? Que pode ser porque são pessoas duras que não aceitam e continuam errando, não querem mudar sua conduta. Gente, o campo cobra, e quando a pessoa é realmente muito dura, vem a morte para provar, para dizer que ela não é Deus. Você não pode querer ficar inserindo o seu jeito de ser na vida das pessoas e achar que pode fazer e acontecer. Vá no seu campo ver. Eu já vi casos assim, da pessoa não ter, mas teve abusadores na família. Os pais foram abusadores. O que é ser abusador, Mirna? É sexual? Não é sexual. É aquela coisa do pai dominar, né, toda uma família e fazer todo mundo engolir certos aspectos e achar que todo mundo tem que ceder, entendeu? E não dá abertura, e não dá vida, e não dá... E o que acontece com essa pessoa? Ela também tá... Engraçado que no caso do meu pai, ele também foi sempre parasitado, alienado. Tanto é que ninguém se aproxima do meu pai que não seja a favor da mulher dele. Todo mundo que começa a ver quem é a mulher dele, ela afasta. Eles têm uma rotatividade de amigos, né? Isso é bem característico do narcisista, né? Difamação, fazem a campanha da difamação. Agora, quem entra porque quer também, né? É porque já não tem outra saída, né? Já tá numa certa idade e ele fica ali. Mas o campo cobra. Tem muito a ver também com a pessoa que não gosta de sair da zona de conforto, que não gosta de mudança, também tem a ver com análise de caráter, tá bom? E olhe na sua família.
quem é que está fazendo isso, quem é que está passando por cima, que está deixando, que está sustentando gente nocivas. Que, por exemplo, minha madrasta entrou para não ser mulher, ela entrou para ser filha. Então, ela começou a ocupar os nossos espaços. E por que ela fez isso? Porque a gente já tinha errado com a nossa mãe. Então, e porque tinha um outro espaço ali também, que eu já fiz uma constelação sobre isso, mas é outra coisa, tá? Já entra em outro assunto. E abriu esse espaço para essa mulher, ela pegou bem ali. E ele, como tá preso nesse tentáculo da família, pai e filho, ele tem essa simbiose de pai e filho com essa mulher, que faz a cabeça dele, assim... Agora, o que eu digo é o seguinte, eu tô aqui falando isso por condenar, não, eu tô falando disso porque existe uma dinâmica patológica, se avistam, só colocar os pingos nos is, que as coisas começam a caminhar, não precisa de ter tanto sofrimento, tá? E essa pessoa se liberta, né? Existe uma libertação, não só da pessoa que é alienada, como da pessoa que aliena, porque você não vê futuro mesmo, sabe? A pessoa também está envelhecendo, também vai chegar a hora dela, né? Campo cobra, e você vê que cobra na família, cobra em tudo, né? Então, assim... Observa a sua família, e se tem coisas nocivas, o reflexo disso é a morte, não é só o suicídio, tá? A morte da família também é as pessoas não manifestarem, as pessoas ficarem sempre dependentes, né? Aquele dependência, dependente e codependente. Isso é uma outra coisa que meu pai tem, né? Na primeira mulher teve essa coisa de dependência e codependência, e ele fez isso com a outra esposa. Ele perpetuou essa relação de dependente e codependente. E quem faz isso, quem é nocivo assim, suga dos outros, não dá permissão para os filhos, para os descendentes caminharem, porque como existe uma doença, né, que é essa patologia, todo mundo olha para esse lugar, todo mundo fica fixado ali, não vem filhos, né? Nossa família morreu assim. Até o próximo vídeo.